1 Reis, capítulo 19. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. Jezabel procura matar Elias. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com que a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sob a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquele alimento. Viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nestes termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar-me minha vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto, porém o Senhor não estava no tremor das terras. Em seguida ao terremoto caiu um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro de brisa suave e tranquilo. Assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e postou-se à entrada da caverna. E uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Azael como rei da Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e a Elisha ben Shafate, Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azarel, Jeú o matará, e o que fugir da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas preservei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não reverenciaram suas imagens, beijando-as. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor.
Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus, Santo Senhor. Nessa passagem aqui, irmãos, conta o relato do que aconteceu. O que aconteceu após o Elias vencer os 450 profetas de Baal, né? Elias faz um desafio, 450 de profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera, tinha total 850 profetas ali do maligno, e Elias vence aquele desafio. E após vencer aquele desafio, uma parte do povo mata os 450 profetas de Baal. E quando isso acontece, o rei Acabe, um dos piores reis que Israel já teve, vai até a sua esposa, Jezabel, que é a pior mulher que a gente encontra na Bíblia, tudo de ruim que você pode imaginar uma mulher, Jezabel tinha, né? E Jezabel, quando ouve Acabe falar sobre tudo aquilo que Elias fez, né, irmãos? Não no sentido de ter sido usado poderosamente por Deus, mas no sentido de ter matado os 450 profetas de Baal. Jezabel fica furiosa. Jezabel fica furiosa e Jezabel manda um mensageiro ir até Elias, levar uma mensagem para Elias. E quando Elias pega aquela mensagem e lê aquela mensagem, estava escrito naquela mensagem: assim como você matou os 450 profetas de Baal, em 24 horas você vai morrer. Até amanhã desse mesmo dia você vai morrer. Em 24 horas você vai morrer. E que os deuses me castiguem se eu não estiver falando a verdade. Usou, né, para mostrar o quanto ela estava empenhada em acabar com a vida de Elias. E o que aconteceu? Elias ficou com medo. Santo Senhor. Elias então fugiu. Elias então se esconde numa caverna. Elias então praticamente vai entrar em depressão, vai ficar angustiado, vai ficar aflito, né, irmãos? E esse texto bíblico aqui, irmãos, ele não serve, irmãos, esse texto bíblico aqui não é para nos ensinar, irmãos, que Elias entrou em depressão e a gente pode entrar em depressão também. Santo Senhor. Então, esse texto bíblico aqui, irmãos, não é para dizer, sabe, que as angústias vêm, que muitas vezes a gente não confia em Deus, que a gente deveria confiar em Deus, mas que isso é normal, que não tem problema. Não, irmãos, o texto bíblico, irmãos, não serve para ser usado dessa maneira. O texto bíblico, irmãos, não é para a gente pegar as falhas de conduta dos servos de Deus e a gente enxergar as nossas falhas ali, né, irmãos, e achar que tudo bem, que pode ter aquelas mesmas falhas ali. Santo Senhor. Né? Hoje em dia, irmãos, é preciso tomar muito cuidado, porque nós temos muitos liberais pregando a palavra. Né, irmãos? Hoje em dia nós temos muito terapeutas pregando a palavra. Né, irmãos? E na terapia, você faz com que as pessoas se sintam bem. Então, irmãos, o que a gente mais vê hoje em dia são textos como esse, onde as pessoas ficam olhando as falhas de conduta do personagem e ficam dizendo: tá vendo, você que está em depressão ali, não se sinta culpado. Não se sinta culpado, porque, sabe, faz parte da realidade aqui nesse mundo onde a gente vive. Né? Você que está aí na caverna, você que não tem mais vontade de levantar da cama para trabalhar, você que está angustiado, está aflito, sabe, faz parte da realidade desse mundo que a gente vive, essa mazela desse mundo que a gente vive. Sabe, não se sinta culpado, não se sinta, sabe, irmãos, isso não é uma pregação da palavra de Deus, né, irmãos? Isso é um terapeuta pregando a palavra de Deus. Santo Senhor. Nós temos muitas propagandas no mundo, né, irmãos? Quantas vezes a gente vê, sabe, aprenda inglês usando o texto bíblico, sabe? O objetivo é aprender inglês. Você só vai usar o texto bíblico para aprender inglês. E hoje em dia tem uma sessão terapêutica usando o texto bíblico. Então pega-se o texto bíblico e a partir de uma visão terapêutica, né, irmãos, exorta-se a palavra de Deus.
E qual que é o problema, irmãos? O problema é que, pregando o texto bíblico na visão terapêutica, a pessoa nunca é culpada. Né, irmão? Você sempre está dizendo para você, não se sinta culpado, né? Não se sinta culpado, que a dificuldade é grande mesmo, às vezes a luta é grande mesmo, né? E às vezes a gente perde as forças, e a gente fica, mas não se sinta culpado. Esse é o terapeuta pregando. E a palavra de Deus, ela é o contrário, você é culpado. Tá, você está em depressão aí porque você é culpado, porque você colocou toda a sua esperança, toda a sua alegria no emprego, e agora que perdeu o emprego, está sem razão de viver, porque você é culpado, buscou alegria naquilo que não podia te alegrar. Santo Senhor. Né, irmãos? Essa é a palavra de Deus sendo pregada. Mas os terapeutas não. Os terapeutas, eles querem fazer com que as pessoas se sintam bem, né? Deus está vendo a sua lágrima, Deus está vendo o seu sofrimento, e Deus vai entrar com obra, Deus vai entrar com providência, e Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro, né? Não, irmãos? Não se deve usar a palavra de Deus desse jeito. Tem que tomar cuidado, irmãos, com liberais pregando a palavra de Deus, né? Onde dizem que a palavra de Deus toda não é mais a palavra de Deus. Tem que tomar cuidado com os terapeutas também, porque enquanto muitas pessoas estão dizendo, aprenda inglês usando o texto bíblico, ele está dizendo, você vai aprender inglês. Os terapeutas, eles não estão dizendo, faça uma sessão terapêutica com o texto bíblico, eles estão dizendo, e é palavra de Deus, é revelação de Deus. Então é o que mais tem hoje em dia, irmãos. E o texto bíblico, se ele não serve para isso, ele serve, irmãos, para nos ensinar que Elias deveria ter depositado sua confiança em Deus. Elias venceu os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Aceras. Ele precisava ficar com medo de uma mulher, né, irmãos? Não faltou confiança em Deus, não faltou depositar a sua confiança toda em Deus. É isso que o texto bíblico nos ensina, irmãos. Por mais que as situações sejam ruins, sabe, devemos depositar a nossa confiança em Deus. Devemos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Né? Elias não deveria ter se abalado da maneira como se abalou. E quantas vezes os crentes, irmãos, estão abalados de uma maneira que não deveriam se abalar. E o que eles precisam fazer? Se arrepender por estarem naquela condição. Eles não precisam de terapia, não, eles precisam de arrependimento por estarem naquela condição. E a pergunta que a gente faz é, por que Elias não confiou em Deus? Por que Elias não depositou a sua esperança toda em Deus nesse momento de dificuldade? Né, irmãos? E a resposta é de que Elias não confiou em Deus porque as coisas não haviam acontecido do jeito que Elias achava que deveria acontecer. Após Elias vencer os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas de Acera, né, irmãos? Elias pensou, não, agora vai acontecer um grande avivamento. Agora vai acontecer um grande avivamento, agora sim o povo vai se arrepender, o povo vai voltar para os caminhos de Deus, os profetas de Baal vão ser tudo destruídos, agora vai acontecer vai ser uma maravilha, agora tudo está fora do lugar, vai voltar. Só que não aconteceu nada disso. O povo continuou na idolatria, o povo, irmãos, continuou servindo a Baal, o povo ainda continuou não cultuando a Deus. O povo não havia reconhecido aquilo que Elias o povo ainda não havia reconhecido aquilo que Elias tinha feito. E diante disso, irmãos, daquilo que Elias achava que iria acontecer e não aconteceu, Elias simplesmente entrou em angústia, entrou em aflição, entrou em desespero, entrou em depressão. O motivo pelo qual muitos crentes hoje estão entrando em depressão, estão entrando em angústia, estão entrando em aflição, é porque as coisas não acontecem do jeito que eles acham que deveriam acontecer.
Os crentes vão dizer, não, mas eu pensei que agora que eu ia aposentar, que eu ia aproveitar a minha vida, e agora aconteceu esse problema aqui, mas eu pensei que agora que eu ia começar a trabalhar, que eu ia começar a ganhar um dinheiro, que as coisas iam melhorar, e não sei, parece que as coisas não estão melhorando, mas agora que eu ia fazer isso, agora que eu ia fazer aquilo outro, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. Esse é o motivo pelo qual muitos crentes estão entrando em depressão, estão entrando em angústia, estão ficando aflitos, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eles acham que deveriam acontecer. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E nós não podemos ser motivados pelos nossos sonhos. Não são os nossos sonhos que devem nos impulsionar a viver nesse mundo. Glória a Deus. Nós até podemos ter sonhos, nós até podemos ter projetos, mas não devem ser os nossos sonhos, os nossos projetos que impulsionam a nossa vida. Porque cedo ou tarde os nossos sonhos não vão coincidir com a vontade de Deus. Cedo ou tarde os nossos projetos, irmãos, não vão coincidir com a vontade de Deus. E quando isso acontecer, né, irmãos, se a gente estivesse sendo impulsionado pelo sonho, certamente a gente vai entrar em depressão também. Santo Senhor. Certamente, quando os nossos sonhos não coincidirem com a vontade de Deus, né, irmãos, e é o nosso sonho que está nos impulsionando, certamente, irmãos, a gente vai ficar aflito também. Santo Senhor. Certamente a gente vai ficar em desespero também. Por isso, irmãos, aquilo que deve nos impulsionar a viver, aquilo que deve fazer com que a gente venha caminhar nesse mundo, sabe, irmãos, deve ser aquilo que Deus é. Irmãos, aquilo que Deus é, que deve fazer, nos deve dar uma razão para viver. Glória a Deus. Se nós estivermos sendo impulsionados, baseados naquilo que Deus pode nos dar, vai ser um problema também. Santo Senhor. Glória a Deus. Santo Senhor. Aleluia. Né, irmãos? Porque cedo ou tarde, os planos de Deus vão ser diferentes dos nossos planos. Santo E Senhor. conforme a gente está vivendo a nossa vida, baseado naquilo que Deus vai fazer, quando a gente acha que Deus deveria ter feito alguma coisa que Ele não fez, né, o que vai acontecer é angústia, é aflição, é desespero. Santo Senhor. Quantas pessoas estão na igreja congregando baseado naquilo que Deus vai dar? Não, eu vou ficar firme aqui porque eu creio que Deus vai dar vitória, eu creio que Deus vai dar vitória, eu creio que Deus vai fazer isso, eu creio que Deus vai fazer aquilo. Sabe, irmãos, a nossa vida não é baseada naquilo que Deus vai dar. Santo Senhor. A nossa vida é baseada em quem Deus é. Glória a Deus. Irmãos, estamos construindo a nossa casa em Jesus Cristo, na rocha. Nós estamos construindo a nossa casa naquilo que Jesus Cristo vai dar. Né, irmãos? Porque nós não sabemos o que Jesus Cristo vai nos dar. E quando não recebemos aquilo que achávamos que deveríamos receber, sabe, os nossos sonhos simplesmente desmoronam. Santo Os Senhor. nossos sonhos simplesmente acabam. Elias achou que poderia simplesmente fugir do problema, se esconder do problema. Não, irmãos, não adianta fugir do problema, irmãos. Quantas pessoas tentam fugir do problema? Quantas pessoas tentam fingir que o problema não existe? Quantos andarilhos, se você perguntar para eles como eles se tornaram andarilhos, eles vão dizer, eu comecei a passar uns problemas lá na família lá, de repente eu peguei minhas coisas e comecei a caminhar, e estou caminhando até hoje, faz 30 anos que eu estou caminhando até hoje. Mas não adianta fugir dos problemas, porque certamente, cedo ou tarde, virão novos problemas. Santo Senhor. Então não adianta, irmãos, não adianta a gente fingir que os problemas não existem, não adianta a gente querer correr dos problemas eles vêm, cedo ou tarde, eles vêm. A única coisa que você faz é alcançar novos problemas, quando você tenta fugir do problema. Santo Senhor. Mas Elias, irmãos, ele estava nessa condição, e Elias nessa condição, Deus não tenta tratar Elias com terapia. Deus não vai dizer para Elias, não, Elias, não fica assim, Elias, vai dar tudo certo, não fica assim, Elias. Não, irmãos, Deus vai dizer para Elias, Elias, o que fazes aqui? O que você está fazendo nessa caverna, Elias? Santo Senhor. E quando Deus fala isso para Elias, Deus está querendo dizer para Elias, Elias, você deveria estar confiando em mim, Elias.
Glória a Deus. Você deveria estar colocando a sua segurança em mim, Elias. O que você está fazendo aqui, Elias? Dessa maneira que Deus trata com Elias. Né, meus? Quantas vezes nós temos que virar para os crentes e temos que dizer para eles: ó, você não deveria estar agindo assim. Você não deveria estar desesperado assim. Glória a Deus. Você não deveria estar angustiado assim. Não, mas a prova é muito grande. Mas não importa. Não importa o tamanho da prova, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da dificuldade. Você não deveria estar nessa condição. Santo Senhor. E quantas pessoas, irmãos, o que elas querem são terapeutas. Quantas pessoas querem terapeutas? Quantas pessoas querem alguém afagando o seu ego, dizendo para elas que o seu pecado não é pecado, Glória a né? Deus, Senhor. Quantas pessoas, irmãos, culto após culto, congregam procurando sessões de terapia. Eles não querem a palavra de Deus, eles não querem arrependimento, eles não querem ser confrontados com os seus erros. Mas Deus, irmãos, trata Elias de uma maneira dura. Que está fazendo aqui, Elias? Glória a Deus. Aqui não é o seu lugar. Não era, Elias, para você estar aqui. Essa é a realidade, irmãos, com que Deus vem, Deus trata Elias. Santo Senhor. E no texto bíblico, irmãos, como é que Deus vai fazer com que Elias saia da caverna? É muito interessante, irmãos, porque Elias vai falar para Deus assim: não, Deus, eu estou aqui, Deus, eu estou aqui porque o teu povo se desviou da sua vontade, sabe, o seu povo virou idólatra, o seu povo não quer caminhar com Deus, e eu estou aqui, Deus, porque eu tenho tanto zelo, sabe, a gente luta tanto, mas as coisas não andam, está dando tudo errado, né, irmãos? E isso é muito interessante, porque muitas pessoas estão em depressão, muitas pessoas estão em angústia, né, irmãos? Porque elas não estão conseguindo a casa própria. Não é porque elas estão tristes que os outros não estão se convertendo. Santo Né, irmãos? Você já viu alguém triste, em depressão, porque os outros não estão se convertendo? A nossa realidade hoje, né, irmãos, é uma realidade muito pior, uma realidade materialista, onde as pessoas estão nessa condição aqui porque perderam o emprego. Estão nessa condição aqui porque perderam a saúde. Estão nessa condição aqui porque ela queria um carro e não conseguiu comprar o carro, o ladrão roubou o carro. Essa é a nossa realidade hoje. Elias está nessa condição aqui porque o povo não se converteu, porque o povo não se arrependeu, né? Porque ele havia trabalhado tanto e achava que o milagre ia acontecer, mas o milagre ali não aconteceu. Mas mesmo assim, irmãos, Elias está errado na sua conduta. Santo Senhor. Porque não cabe a ele os resultados. Glória a Deus, Senhor. Quantos pregadores, irmãos, estão frustrados porque não estão vendo resultados? Santo Senhor. Né? Quantos pregadores estão dizendo: ah, mas eu não quero mais pregar a palavra de Deus, não, eu não quero me dedicar mais às coisas, não, porque eu estou lá na igreja, lá me dedicando, sabe, e a igreja não cresce, sabe, as pessoas não estão se convertendo, as pessoas estão sempre com os mesmos erros, estão sempre com os mesmos pecados, eu não quero mais caminhar com Deus, não, porque eu pensei que ia acontecer um grande avivamento, que a igreja ia encher, e a igreja não encheu, e a igreja diminuiu ainda, e eu não quero mais. Quantos pregadores estão nessa condição, irmãos? Santo Senhor. Sabe, não cabia a Elias o resultado. Cabia a Elias apenas fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Não cabe a nós o resultado, irmãos. Cabe a nós apenas pregar o Evangelho. Se Deus quiser encher a igreja, Ele enche. Mas se Deus não quiser que a igreja encha, nós não devemos ficar frustrados com esse tipo de coisa, irmãos. Glória a Deus, Senhor. Quantos pregadores, irmãos, Deus manda eles pregarem lá em outro país, eles vão, pregam em outro país, mas ninguém se converte. Né, irmãos? E muitas vezes, não, mas vai acontecer um grande avivamento. Não, irmãos, muitas vezes não é para acontecer um grande avivamento. Muitas vezes a gente vai pregar, né, irmãos? E ninguém vai se converter, sabe? Foi o que aconteceu, por exemplo, com o profeta Isaías. Deus falou para Isaías: vai lá, prega para esse povo, endurece o coração desse povo e prega duro mesmo, mas ninguém vai se converter, velho. Ninguém se converteu. Santo Senhor.
Sabe, a gente, mas para que pregar então se ninguém... Sabe, irmãos, o importante, irmãos, não são esses resultados, irmãos. O importante somos nós fazermos a vontade de Deus. Glória a Deus. O importante somos nós sermos fiéis a Deus. Se nós estivermos preocupados com os resultados, irmãos, cedo ou tarde a gente vai desanimar. Porque ainda que prospere num determinado momento, vai ter certos momentos da nossa vida que as coisas não vão prosperar. Irmãos, ainda que Deus converta alguns em determinados momentos da nossa vida, vai chegar em determinados momentos que ninguém vai se converter. Então, não cabia a Elias, irmãos, os resultados. Elias estava frustrado porque ele estava procurando os resultados. E nós também, irmãos, vamos nos frustrar bastante se estivermos procurando os resultados. Deus, irmãos, vai tirar Elias daquela caverna. Deus vai falar: Elias, o que você está fazendo aqui? Sai daqui, Elias. E Deus, então, irmãos, vai mandar um vento forte. Um vento forte que vai fender a rocha, que vai esmigalhar as rochas. Um vento muito forte. Depois do vento muito forte, Deus vai mandar um terremoto. Mas Deus não estava no vento forte, Deus não estava no terremoto. Depois Deus vai mandar um fogo, né, irmãos? Um fogo forte. Deus não estava no fogo também. E Deus então vai mandar uma brisa suave, um murmúrio, um vento suave. E ali Deus estava. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Elias estava acostumado com Deus que fazia fogo cair do céu. Elias estava acostumado com um Deus, irmãos, que simplesmente fazia coisas grandiosas. E de repente, quando ele achou que a coisa estava calma demais, Deus não estava trabalhando. Né, irmãos? E Deus estava dizendo para Elias: Elias, quando você acha que não está acontecendo nada, eu estou trabalhando. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Deus nunca, irmãos, está com os olhos fechados. Glória a Deus. Deus nunca está fora do controle da situação. Quando a gente acha que não está acontecendo nada, Deus ainda está trabalhando. Ainda que as coisas não estejam acontecendo do jeito que a gente acha que deveria acontecer. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Quando veio aquela brisa suave, aonde Deus estava, Glória a Deus. Elias então, irmãos, cobriu o seu rosto. Santo Senhor. Elias não cobriu o seu rosto, irmãos, quando veio o vento forte. Elias não cobriu o seu rosto quando veio o terremoto. Elias não cobriu o seu rosto, irmãos, quando veio a manifestação de Deus com fogo. Mas ele cobriu o seu rosto, irmãos, na brisa suave. Ele cobriu o seu rosto de vergonha naquele momento ali, irmãos. Santo Senhor. Quantos crentes, irmãos, precisam cobrir o seu rosto de vergonha? Porque nas suas atitudes eles demonstram que não estão confiando em Deus. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Nas suas atitudes muitas vezes eles demonstram que eles agem como se Deus não soubesse o que fazer diante da circunstância, Glória a Deus. diante do problema. Né, irmãos? Mas Deus sempre está no controle da situação, irmãos. Deus sempre está no controle do problema. Glória a Deus, Senhor. A maior lamentação de Elias é dizer: Senhor, ficou só eu, Senhor. Só eu. Todo mundo, mataram todos os profetas de Deus, Senhor. Mataram tudo. Sabe, eu vejo o mal prosperando. Eu pensei que quando eu venci aqueles 450 profetas de Baal, lá ia acontecer um grande avivamento. Não houve nada. Estão matando todos os profetas, ficou só eu. Só sobrou eu, Senhor. Só eu. E Deus vai terminar dizendo: não, Elias, teve 7.000 que não se dobraram a Baal. Glória a Elias, Deus. teve 7.000 que eu preservei. Não é só você, Elias, teve 7.000. Né, irmãos? Quantas vezes os crentes acham que é só ele? Santo Senhor. Quantas vezes os crentes acham, irmãos, tem uma visão limitada, aonde o mundo depende deles para caminhar? Santo. Não, depende de mim. Porque se eu não fizer, quem é que vai fazer? Porque depende de mim. E é eu que tenho que fazer. Sabe, e é eu que faço as coisas acontecer. Sou eu que tenho que trabalhar. Sou eu que tenho que manter isso aqui de pé. Sou eu que tenho que fazer isso. Sou eu que tenho que fazer aquilo. Sabe, irmãos, quantas vezes as pessoas se acham importantes demais? Santo Senhor. Né, irmãos? Nós somos apenas uma pessoa comum, irmãos. Nós fazemos apenas aquilo que a nossa força nos permite fazer. Santo Senhor. Quando a gente acha que faz demais,
Quando a gente acha, irmãos, que deve fazer aquilo que a gente não tem capacidade de fazer, sabe, irmãos, a gente simplesmente se acaba no processo. A gente simplesmente se destrói no processo. Não, mas eu tenho que fazer. Não, mas você não aguenta fazer. Não, mas eu preciso fazer, depende de mim, né, irmãos? Sabe aí, a gente dorme à noite, irmãos, e quando a gente dorme à noite, o mundo funciona normal, sem a gente. Né, irmão? Se a gente morrer, irmãos, o mundo vai continuar caminhando normal, sem a gente, não precisa da gente. Sabe, irmãos, e muitas vezes a gente acha que o mundo só funciona por causa da gente. Né, irmãos? A gente acha que é a gente que é responsável por fazer as coisas acontecer. Não, irmãos, a gente não é responsável por fazer as coisas acontecer. Né, irmãos? Nós, nesse mundo, a gente não tem superpoderes, irmãos. A gente só faz aquilo que a nossa capacidade humana nos propicia fazer. E quando a gente começa a ultrapassar a nossa capacidade humana, a gente simplesmente se destrói, porque a gente começa a fazer coisas que não deveria fazer. Por isso, irmãos, que a gente faz aquilo que está na nossa capacidade, e aquilo que não está na nossa capacidade, a gente simplesmente entrega nas mãos de Deus, irmão. Glória a Deus, Senhor. A gente não fica querendo assumir o controle das circunstâncias, assumir o controle do mundo, né, irmãos? Solucionar, irmãos, a gente faz só o que dá. Glória a Deus, Senhor. Aquilo que não dá, irmãos, Deus está no controle. Glória a Deus. Deus sempre está no controle. Até aquilo que a gente acha que está fazendo com a nossa força, não é com a nossa força, irmãos. É Deus que está trabalhando, Deus que está movendo tudo. Glória a Deus. Elias achava que era só ele. Mas é só eu, uma visão limitada. Essa é a nossa condição. Muitas vezes, irmãos, estamos tendo apenas uma visão limitada. Não entendemos o que Deus está fazendo. Glória a Deus, Senhor. Não entendemos como Deus está agindo. Não entendemos como Deus está trabalhando. Mas não é porque a nossa visão é limitada, irmãos, que Deus é limitado também. Não é porque a nossa visão é limitada, irmãos, que a gente acha que só sobrou a gente, que Deus não... Não, irmãos, Deus sempre está trabalhando. Elias achava que estava sozinho. De sozinho para 7.000 é uma grande diferença, irmãos. Glória a Deus. Uma grande... Deus não está falando aqui, Elias, não é só você não, Elias, tem mais 2. Tem mais 3, Elias. Mais 4. Não, irmãos, tinha 7.000. E Elias achava que era só ele. Né, irmãos? Assim devemos entender, irmãos, que Deus trabalha de maneira grandiosa. Glória a Deus, Senhor. De que nada está fora do controle de Deus. E que quando a gente acha que as coisas estão simplesmente acabando, definhando, e que a gente simplesmente vai aparecer, sabe, irmãos, Deus ainda tem um exército de pé, pronto para a batalha. Essa é a realidade, irmãos. Ainda que pareça que está totalmente fora do controle de Deus, Deus mostrou não. Está totalmente dentro do controle de Deus. E Deus está falando para Elias aqui, Elias, todo esse povo aí de Israel que está servindo a Baal, que está servindo falsos deuses, sabe, eu vou matar todos. Eu vou matar todos e tem 7.000 que não se dobraram. Esses 7.000 eu vou preservar. Mas o resto vai morrer tudo. Né, irmãos, se nós estivermos de pé na presença de Deus, se nós estivermos buscando a Deus, se nós estivermos confiando em Deus, irmãos, ainda que todo mundo esteja caindo à nossa volta, ainda que todos estejam perecendo à nossa volta, irmãos, nós seremos preservados até o fim. Santo Senhor. Né? Então, irmãos, é preciso que nós não venhamos a agir como Elias quando as coisas não estiverem acontecendo do jeito que a gente acha que deve acontecer. Santo Senhor. É preciso colocarmos a nossa confiança em Deus, é preciso depositarmos a nossa esperança em Deus. Né, irmãos? E quando a gente estiver se sentindo depressivo, buscar arrependimento e não terapia. Né, irmãos? Porque certamente, irmãos, Deus é aquele que nos concederá arrependimento e mais uma vez nos colocará no seu caminho. Essa é a palavra do Senhor louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus a oração em nome do Senhor Jesus. Amém.